Olá, queridos, aqui é Esther Mendoza. Eu estou aqui para dar continuidade à leitura do livreto O Poder de um Cordeiro, no capítulo 12. Vitória contra o Egito. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, versículo 3. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Êxodo 12, 4. Eu vou dar uma pequena explicação aqui, por quê? Porque é o cordeiro da Páscoa e eles tinham que comer esse cordeiro, né? Então, às vezes, se a família fosse muito pequena, eles não iam conseguir comer todo o cordeiro, não podia deixar para o dia seguinte. Por isso que ele diz: pegue o seu vizinho. É claro que o vizinho, isso era o povo de Israel, todos eram do povo de Deus, né? E todos faziam uma festa, né? Essa era a festa de Páscoa. Então ele diz: mas se a sua família for pequena para um cordeiro, por isso que ele diz assim: cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. A vitória contra Satã. E eles venceram Satanás pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 17. A oferta de um cordeiro na oração de Samuel. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, que estava amamentando, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. 1 Samuel 7, 9. É isso que a gente precisa aprender, né? Às vezes a gente está orando, e a gente vê que não está tendo respostas. Mas quando a gente oferta um sacrifício para Deus, que seja agradável ao Senhor, que seja com um coração puro, Deus aceita aquela oferta, e Ele, ao se alegrar, Ele concede a nossa petição, desde que ela seja uma petição justa, né? Então, continuando aqui. Como cordeiro tomou sobre si nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Foi levado como ovelha para o matadouro. Peraí, gente, estou arrumando o som aqui. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Atos 8:32. Oferta de resgate. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Êxodo 13:13. Então, deixa eu explicar o que é o resgate. O Senhor pediu a primícia de toda a vida, o primogênito.
o primogênito do homem, o primogênito do cordeiro, o primogênito do boi. Ele diz que todo primogênito é dele, tanto o ser humano como o animal, mas somente o primogênito puro, dos animais puros. Os animais impuros não se podia oferecer o primogênito, não se pode sacrificar nenhum animal impuro para Deus. Lá em Levítico 11, ele dá a lista dos animais que Deus considera puro e os animais que Deus considera impuro. E aí, como aqui a jumenta, né, é considerado por Deus um animal impuro, então não poderia dar-lhe o primogênito, mas ele tinha que ser resgatado, isto é, em vez de sacrificar o jumento, que não pode, Deus não aceita, teria que pegar um cordeiro para sacrificar no lugar do jumento primogênito. Deus também pede o primogênito, o macho, o primogênito macho do ser humano, o masculino. Só que como Deus não aceita sacrifícios humanos, também tem que se resgatar. Isto é, toda pessoa que tem um filho, o primeiro filho, que é o primogênito, ele tem que dar um cordeiro para Deus. Tem que sacrificar o cordeiro, porque não pode sacrificar o ser humano. Então é isso que está dizendo, a oferta de resgate. Na congregação do Nazireu, então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Número 6:12. Quanto ao nazireado, deixa eu dar uma explicação aqui. O nazireado era um período de consagração voluntário que as pessoas de livre vontade, né, escolheria de se consagrar a Deus. Então Deus deixou lá em Deuteronômio 6, se eu não me engano, é isso, né? Deuteronômio, acho que é. Se eu não esqueci. Ele deixou uma explicação para quem queria tirar um tempo de consagração para ele, que ele chamava período de nazireado. E quem tivesse no período de nazireado era chamado de nazireu. E o que era esse período de nazireado? É quando por um tempo você iria se abster de fazer algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que você teria que se abster é de cortar qualquer pelo do corpo. Você não podia cortar a barba, não podia cortar o cabelo, não podia tirar nenhum pelo do corpo. Nos dias atuais você não pode se depilar, fazer a sobrancelha, nada, tirar os pelos das axilas, nada. Deus tem um mistério com pelo, ele gosta de pelo. Quando você consagra para ele, ele não quer que tire os pelos do corpo. Por que? Não sei, mas ele tem um xodó com os pelos e para ele é consagração a ele, né? Não cortar nenhum pelo, porque o pelo ele deu para proteção do homem. Enfim, não era só os pelos que não podia tirar, algumas coisas não poderiam comer ou beber. Por exemplo, não poderia comer nada da uva, não poderia comer nada que fermentasse. Por exemplo, suco de uva não podia tomar vinho, não podia tomar bebida forte. O que é bebida forte? Quando a Bíblia fala de bebida forte, é toda bebida que tem álcool que não seja o vinho. Entraria aí o uísque, qualquer bebida que não seja o vinho, alcoólica. Isso é chamado na Bíblia de bebida forte. Não poderia tomar nenhum álcool, né? Não poderia comer nada da uva. E também não poderia... Desculpe. E não poderia também, se alguém morresse, não poderia ir na casa de morte, não poderia se contaminar com o espírito da morte. E se por acaso você estivesse andando na rua e alguém caísse morto do teu lado, você estaria profanando o teu nazireado, você estaria contaminando com o espírito da morte. Então você teria que, neste caso, cortar todo o pelo que você estava consagrando, você tinha que ficar careca, tirar todo o pelo do corpo e oferecer um cordeiro. É isso que
que está falando aqui, quando ele está falando na consagração do nazireado, mas especificamente ele está falando aqui de quando o nazireado era quebrado, tá? Também era oferecido um cordeiro para a purificação dos sacerdotes, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Esdras 6 e 20. Resgate do primogênito. Nós já falamos sobre isso, mas ele está falando aqui novamente. O burro, porém, que abrir a madre, resgatará com o cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, tá vendo? Toda mulher que tivesse um primogênito masculino, um menino, ele tinha que oferecer esse primogênito ao Senhor e teria que oferecer um cordeiro, porque não podia sacrificar a criança, né? Mas se fosse um boi, você tem nos teus pastos bois, o primeiro boi macho que nasce é do Senhor, você tinha que sacrificá-lo e oferecer para Deus. Mas como o ser humano não pode oferecer, então você tem que resgatar. Resgatar é fazer com que um animal morra no lugar dele. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. Êxodo 34, 20. Purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Levíticos 12, 6. O que é essa purificação? Isto aí é quando uma mulher dava luz. Se fosse um homem, ela tinha que purificar 40 dias. Mas se fosse a mulher, teria que se purificar com 80 dias. E no final desse período, ela tinha que oferecer, então, esse holocausto que está falando, que era um cordeiro, uma pombinha ou uma rola. Agora, oferta do pobre. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação e será limpo. Veja que Deus, ele faz separação entre a oferta do pobre. O pobre, ele nem tem sempre dinheiro para ofertar como o rico. Então Deus dava a opção. Ele não precisava dar um cordeiro, ele podia pegar 2 pombinhos, era mais barato, né? Então, o rico, ele tem que ofertar o melhor que ele tem, e o pobre o melhor que ele tem, mesmo que seja no pouco. Deus, ele não olha, ele olha em relação ao que você tem quando você oferta. Por isso que ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação de culpa em oferta de movimento. Você viu que os judeus ficam se balançando? É por causa disso, que a oferta, ela tinha que ser ofertada a pessoa movimentando, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e um log de azeite. Então não era só a carne, o animal que era ofertado a Deus, era também um pão e também o azeite, e tinha libação também, que era o vinho, também tinha bebidas que se ofertavam ao Senhor. Eu vou continuar no próximo vídeo. Esse capítulo foi bem grandinho.